Louvado seja esse Deus maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. E eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, irmãos, vivos e com essa oportunidade tão espetacular de podermos estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo louvores e sendo observados por Deus, né? Muitas pessoas não entendem a dimensão do poder de Deus. Hoje eu estava na praia, estava conversando com a minha esposa ali, estava me lembrando que todas as águas do rio correm para o mar. E vem trazendo lama, traz de tudo, né? E o movimento do mar é uma coisa impressionante. Como que ele limpa aquelas águas, como que ele limpa tudo. O mar é salgado, né? O sal é um dos maiores conservantes que existe no mundo. E aquela água evapora, vira chuva, e a chuva é doce e vem e forma os rios de novo. É uma coisa assim absurda, né? Eu acho que a mente humana não tem capacidade de entender o poder de Deus. Até porque o pensamento deste mundo, né, é um pensamento materialista. E nós somos educados dentro desse pensamento materialista. Nós damos mais valor à morte do que à própria vida. Nenhum de nós aqui aceita a morte de ninguém, não. É claro que quando morre alguém que você ama, não é bom, isso é claro. Mas a gente não acredita, irmãos, na ressurreição, na vida eterna, não. Não acredita mesmo. Eu estava falando hoje, né? O dia que eu morrer, se der a oportunidade para, antes de eu morrer de verdade, assim, zerar, eu falar alguma coisa, a primeira coisa eu fazer, falar, obrigado, Senhor, estou satisfeito, morri. Porque, como o apóstolo Paulo falou, né? Combati o bom combate. Enquanto eu puder lutar pela vida, eu vou lutar. A vida é boa, mas a promessa de Deus é muito melhor. Muito melhor. Entendeu? E nós, infelizmente, não estamos preparados psicologicamente, nem fisiologicamente, nem espiritualmente, para acreditar de verdade no projeto de Deus, na Bíblia. Eu vejo aí pessoas, 30 anos pastor, sabe tudo de arqueologia bíblica, história da humanidade, teologia, hermenêutica, não sabe nada do reino de Deus, do projeto de Deus, não vive o projeto de Deus, não consegue viver o projeto de Deus. Porque é difícil, irmãos. É difícil, não é fácil, não. Eu estou falando tudo isso para alertar você e para dizer para você que é difícil. Se eu disser para você que é fácil, que a graça é fácil, irmãos, na época da lei era muito mais fácil. Na época de Moisés era muito mais fácil. Você cometia um pecado, se você não tivesse dinheiro, você fazia uma arapuca e botava ali, pegava uma rola, ia lá oferecer para o sacerdote, está perdoado o seu pecado? E hoje, como que é? Hoje você está, meu irmão, debaixo da graça que foi conquistada com sofrimento, mas muito sofrimento de um homem chamado Jesus, que foi cruelmente humilhado, espancado uma noite inteira,
foi crucificado. Você imagina o cara pegar um cravo daquele tamanho e cravar ele no seu pé, nas suas mãos. Você pensa bem. E você ali olhando a sua mãe, os seus irmãos, os seus discípulos, olha a dor espiritual. Olha a dor sentimental disso. Imagina. Tanto é que Jesus falou que para você lembrar da morte dele na cruz do Calvário. Porque foi a maior tragédia que aconteceu na humanidade. Irmãos, até hoje não teve tragédia maior do que essa, não. Sabe por quê? Porque a igreja, irmãos, presta atenção no que eu estou te falando. A igreja, os cristãos, os crentes, aqueles que acreditavam em Deus, que acreditavam na Bíblia, os escribas que conheciam a Bíblia, contaminados por doutrinas, por religiosidade, essas pessoas escolheram entre um assassino e ladrão matar um inocente. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Não é brincadeira, não. E a gente não visualiza muito isso, não. Eu vejo até muitas vezes as pessoas orando, né? Eu tenho um hino, chama Conversão, o hino 15 da harpa cristã, que um dia eu estava louvando esse hino no monte e eu me lembro que eu comecei a chorar, a sentir muita emoção, porque eu comecei a visualizar esse relato bíblico sobre a morte de Jesus, que realmente é uma coisa impressionante, irmãos, impressionante. E também nós temos que lembrar que já diziam as profecias que quando Jesus viesse, ninguém ia suportar a vinda dele. O que Jesus falou demais? Jesus falou alguma coisa mirabolante, alguma coisa assim sofisticada que ninguém pudesse entender? Não. Jesus falou palavras simples que descrevem o projeto que está dentro de você. A verdade, a realidade, o fato. Mas o mundo vive de narrativa, o mundo vive de mentira. Jesus falou para os escribas e fariseus, citou João 8,44, não é? Vós tendes por pai o diabo, que é o pai da mentira. Infelizmente, irmãos, o mundo vive da mentira. E nós mesmos, a mentira está na ponta da nossa língua. Se você está procurando um pastor perfeito, um crente perfeito, você está procurando no lugar errado, a pessoa errada. Nem na igreja você vai achar ninguém perfeito. A Bíblia diz que não há um santo sequer. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quando chegaram para Jesus, falaram assim: bom mestre. Jesus falou: por que me chamas bom? Só um que é bom, que é Deus. Só Deus é bom, irmãos. Todos nós somos fracos, miseráveis, somos maus, essa é a verdade. E somos tolos, o pior ainda. Nós somos tão tolos, irmãos, que conseguimos fingir para nós mesmos. Fingir para os outros, a gente finge mesmo, isso é verdade. O presbítero irmão Paulo aqui acabou de falar sobre a hipocrisia, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 7, né? Nós somos hipócritas, irmãos. E o maior problema é aquilo que foi lido ali, né? Você está olhando para todo mundo, julgando e condenando todo mundo, criticando todo mundo, e ainda quando você chega na frente do espelho, ao invés de você olhar para você, não, você olha para o teu cabelo, para a tua roupa, para a tua belezura, né? Porque você está disputando com as pessoas quem é mais tolo.
Hoje em dia, no mundo moderno agora, é quem tem mais dinheiro, né? Quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder. As pessoas hoje botam um pouquinho de dinheiro no bolso, acham que é superior aos outros. Mas Jesus falou, se você quiser ser maior do que alguém, o que você tem que fazer? Você tem que ser humilde. Você tem que ser humilde. Só sendo humilde, só buscando a simplicidade, você vai chegar a Deus. Essa disputa que tem aí, um querendo achar que sabe mais do que o outro. Olha só, irmãos, para vocês terem uma ideia, a respeito da Bíblia, por exemplo, né? Eu posso falar bem da Bíblia porque eu estava numa luta com Deus, uma luta muito intensa com Deus, e eu falava, Senhor, eu não quero mais ser enganado pela religião, eu não quero mais ser enganado pelo homem, e eu não quero mais ser enganado por mim mesmo, eu não aguento mais. Eu não aguento, a minha vida já foi sofrida uma época, muito sofrida, psicologicamente assim falando, né? Para você entender o que é sofrimento, eu já tive vontade de suicidar mais de 100 vezes, então, se eu estava com vontade de suicidar, é porque eu não estava bem, né? Estava sofrendo, né? Dentro de mim eu estava sofrendo. Muitas vezes a pessoa estava olhando, estava tudo maravilhoso, né? Nós vemos agora, por exemplo, o filho de um cantor famoso aí, um menino de 15 anos de idade, criado num palácio, contudo, o pai cristão suicidou. Aí você vai falar um monte de coisa, você vai, se fosse eu, não sei o quê. Meu, você não sabe o que está passando no interior do ser humano, entendeu? O homem sem a palavra de Deus, o homem sem a Bíblia, o homem sem a presença de Deus, o homem sem o Espírito de Deus, ele não é nada. Ele não chegará a lugar nenhum, ele não irá a lugar nenhum, esquece isso daí, entendeu? Nós necessitamos de Deus, necessitamos de Deus. E eu aí nessa luta com Deus, eu falei, Senhor, eu quero conhecer o Deus verdadeiro. Porque existia um conflito dentro de mim, e um conflito com as pessoas, porque eu fui criado num berço católico, que a minha avó dizia, não, Deus é assim, você para ter um encontro com Deus é desse jeito. Aí chegava na igreja, a igreja, não, é desse jeito. Aí chegava no crente, não, é desse jeito. Chegava no espiritismo, não, é desse jeito. Chegava na macumba, é desse jeito. Que eu já frequentei tudo isso daí. Chegava lá estudei o Zen budismo, né, a filosofia do arqueiro Zen, não, é desse jeito. Eu falei, meu Deus do céu, onde que está essa verdade? E todo mundo está com a razão? 2 mais 2 é igual a 4. Eu me lembro que eu estava lá no centro espírita, eu falei, não, peraí, mas 2 mais 2 não é igual a 4? Se eu tiver 2 canetas, mais 2 canetas, não são 4 canetas? Se chegar um alemão aqui, vai dizer que é 3 canetas e meia? Se as canetas estão inteiras, 2 mais 2 é igual a 4. Chegar um japonês, vai dizer que 2 mais 2 é igual a 5? Não é. Qual que é o fato? A realidade. O fato é que 2 mais 2, 2 canetas mais 2 canetas são 4 canetas. 2 sapatos mais 2 sapatos são 4 sapatos. Essa é a realidade, cara. E a nossa vida, ela tem que ser baseada na realidade. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser baseado pela matemática, pela realidade. A Bíblia inteira é uma matemática. Pode ver aí, ó. Eu te mostro um monte de matemática aqui na Bíblia, perfeita. O relacionamento com Deus é aonde está a verdade. Por isso que Jesus cita João 8,32 e depois Jesus cita João 17,17. A verdade é a palavra de Deus. A verdade não é o que eu penso, não é o que eu falo, não é o que você pensa, não é o que a religião pensa. E aí o que acontece? Todo mundo me apresentando um Deus, como apresentou para você. Mas aí nós, como somos rebeldes, todos nós somos rebeldes, nós não ouvimos ninguém, a gente cria o nosso próprio Deus, não é assim? O seu Deus, ele é diferente
dos deuses das religiões, porque o seu Deus, ele permite você fazer aquilo, até aquilo que você condena os outros. É interessante, né? Seu Deus é muito bom com você, muito bonzinho, né? Eu mesmo, eu tenho até vergonha, entendeu? Eu queria que Deus apagasse meu passado, porque eu tenho vergonha do meu passado. Mas aí, quando você lê a Bíblia, você descobre o Deus de verdade. Esse sim é o Deus verdadeiro. Porque para ser Deus, olha só, para começar, para ser Deus, ele tem que ser mais poderoso do que tudo que existir, senão não é Deus. O próprio título já dá a superioridade para ele. Para ser Deus, ele tem que ser 100% justo, 100% honesto, 100% fiel, 100% correto, 100% amor. Amor verdadeiro. Entendeu? Esse é o Deus da Bíblia. O Deus da religião não é assim, não. O Deus da religião tem hora que ele é cego, tem hora que ele é surdo, tem hora que ele é mudo, tem hora que ele é forte, tem hora que ele é fraco. Tanto que Deus fala, minha mão não está encolhida que eu não posso salvar. Os meus ouvidos não estão agravados que eu não posso ouvir. O próprio Deus fala, por quê? Porque o cidadão está achando que naquele momento o Deus dele é fraco. E a gente faz isso quantas vezes? Nós fazemos. Nós somos muito bonzinhos aqui na igreja, no monte, orando em casa. Quando o bicho pega, você recorre a Deus em primeiro lugar? Você recorre à sua força. Aliás, à sua ignorância. Porque normalmente, para solucionar problemas difíceis, a primeira coisa que você recorre é a sua própria ignorância. Não é? É da onde surgem as brigas de trânsito, da onde surgem as brigas entre casais, as brigas entre família, porque não surge do amor, não surge da benignidade, né, da doçura, surge da ignorância, né? Sempre uma coisa extremamente negativa, né? Se a gente tiver a presença do Deus verdadeiro, a palavra de Deus, a Bíblia em nós vamos resolver tudo isso com a palavra de Deus, com os dons do Espírito, com o amor verdadeiro, observando a nós mesmos, como diz lá no livro de 1 Coríntios, como o irmão citou aqui, como diz, examine esse homem a si mesmo. A gente vai examinar a gente mesmo. Falou, opa, peraí, a palavra de Deus está dizendo isso, eu vou. Então, Deus falou comigo. Deus falou comigo assim, olha, eu abri a Bíblia, estava nessa conversa com Deus, já fazia tempo, e questionando muitas coisas na Bíblia, e Deus falou comigo assim, abre a Bíblia na primeira página. Eu abri. E Deus falou assim, quem escreveu a Bíblia? Eu levei o maior susto da minha vida, cara, sem brincadeira. Deus falou comigo, quem escreveu a Bíblia? Aí entrou aquela dúvida, né? Porque a igreja diz, capítulo 3, versículo 16, é um versículo que todo mundo usa, que a Bíblia é inspirada por Deus. Entendeu? Aí pronto, aí gera um problema difícil aí. Uma parte Deus escreveu, outra parte é inspirada pelo homem. Você vai acreditar em alguma coisa que o homem fala? Eu não acredito. Eu não acredito. Por exemplo, a Bíblia tem 1189 capítulos. Capítulo 118. O meio da Bíblia, o capítulo do meio da Bíblia é o 118. O maior capítulo da Bíblia é o 119. O menor é o 117. Se você somar os menores com os maiores, são 594 para menores e os 594 para o maior. Dá 1188, não dá? Sabe o que é 1188? É Salmos capítulo 118, versículo 8. Sabe o que está escrito lá? É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Eu não posso confiar nem em mim. Essa é a realidade. Nós somos chamados para confiar em Deus. E aí foi onde que eu, estudando até teologia e tudo, Deus falou para mim, quem escreveu a Bíblia? Eu meio sem jeito assim, falei, foi o Senhor.
Aí Deus falou assim: se foi eu que escrevi, você tem que ler da primeira página até a última. Se não me falha a memória, 773 mil e poucas palavras. 31.105 versículos, mais ou menos. Você tem que ler da primeira página até a última. Que a Bíblia foi feita para ler, não foi feita para entender. E Deus falou: não tem homem na terra, até hoje, que entendeu ou que vai entender a Bíblia toda. Porque ela não foi feita para você entender. Já o princípio da obediência. Entendeu? É o livro mais sofisticado do mundo. É o único livro na terra que é vivo. Tanto é que diz claramente que ela é viva e eficaz. É a única palavra que transforma a gente. Eu estou aqui no altar por causa da palavra de Deus, ela que me mudou. A palavra do meu pai entrou no ouvido, saiu no outro. A palavra da minha mãe entrou no ouvido, saiu no outro. A palavra da minha mulher entrou no ouvido, saiu no outro. Não é assim com a gente? Você não ouve ninguém, meu irmão. Se você está numa igreja, se você vai num monte, se você lê uma Bíblia, é porque a palavra de Deus penetrou em você e ela te transformou pelo poder de Deus, porque essa palavra é viva, ela tem a mão de Deus sobre ela. Se não fosse o poder de Deus sobre a Bíblia, não existia Bíblia na terra. Não, esquece isso daí. O homem tinha acabado com ela. O homem tinha acabado com ela. Entendeu? Então, a Bíblia não foi feita para você entender, foi feita para você ler, assim como está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que Deus deixa claro sobre isso. Deus fala: aquilo que está revelado nas Escrituras é para o homem, aquilo que está oculto é para Deus. Ou aquilo que você não entende, se um dia Deus quiser te explicar, Deus te explica, se for necessário também, né? Porque você não consegue cumprir o que está revelado. Você consegue cumprir o que está revelado? Não cobiçarás a mulher alheia. Precisa de chamar um doutor em teologia para te explicar? Não roubarás. Precisa de chamar alguém para te explicar? Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Precisa de chamar alguém para te explicar? Não. Está revelado, está claro. Mas você aceita? Não. Não aceita. Entendeu? E é por isso que você, sabendo tudo isso, você tem que tomar atitudes. Atitudes. Aqui, os exemplos que nós temos aqui na Bíblia, de todos os homens que foram escolhidos por Deus, eram homens que tomavam atitudes. Nós vemos a história de Davi. Davi não tinha nenhuma chance contra Golias. Mas o que ele fez? Ele tomou uma atitude. Ele usou a fé que tinha em Deus. E eu pergunto para você, Deus não está querendo saber o tamanho da sua fé, não, irmão. Porque muita gente fala assim: ah, pastor, mas o senhor é pastor, o senhor tem fé. O presbítero Paulo ali tem fé. A missionária Mônica tem fé. O irmão Biratã tem fé. Não. Não importa o tamanho da sua fé, não, meu irmão. O que Deus quer saber é se você vai usar a sua fé. Tem gente que fica esperando milagre. Um milagre, uma profecia, para cutucar a fé dele. Meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Deus é perfeito, é justo, é maravilhoso, é Pai. Deus fala assim: uma mulher, se um filho pedir um pão, ela não dá uma pedra, quanto mais eu. Deus fala assim: quanto mais eu. Deus é maravilhoso. E o que nos separa de Deus? O que separa você de Deus? O que? É apenas a sua atitude. Porque se você, principalmente nas horas de dificuldade, né? Nos problemas de família que todos nós temos, você, ao invés de usar o seu pensamento, a sua força, você se fechar num quarto e falar: Senhor, eu estou com esse problema. Ou, Senhor, estou com esse sonho. Senhor, estou com esse desejo.
Conversa com Deus, abre o seu coração com sinceridade. Mas aprenda o seguinte, irmão. Tem muito crente que ele se acha no direito de mandar em Deus. Ele pede para Deus, ele só vai ficar feliz se Deus fizer o que ele quer. Esse é o problema. É filho chorão, filho mal criado, filho mimado. Se o papai não fizer o que ele quer, ele fica rebelde. Não é isso que Deus quer de você, meu irmão. Você tem que apresentar toda a sua vida para Deus, você tem que rasgar o seu coração perante a Deus. Mas as suas últimas palavras, como diz a Bíblia, né, nós temos que ter muito temor para falar com Deus, né? Você vai estar perante Deus falando com Ele, você tem que primeiro ser humilde, e as suas últimas palavras tem que ser assim, olha, seja feito, Senhor, a tua vontade. Jesus deixou claro isso. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra, na minha vida agora que eu estou na terra, como no céu. Nossa obediência é a Deus, irmãos. Nós somos dependentes de Deus. Nós necessitamos de Deus. E é 24 horas por dia. Nós necessitamos de Deus. As pessoas ficam impressionadas, né? Agora morreu um pastor famoso aí, novo, tal. Estava vivo, de repente morreu. Todo mundo que morrer, ele morreu porque ele estava vivo. Ele estava vivo, morreu. Não importa a causa, meu irmão. Eu sempre digo, não interessa do que eu vou morrer. Não faz diferença nenhuma para mim. Pode ser de qualquer jeito. Entendeu? Eu quero saber se eu vou conquistar a ressurreição e a vida eterna. Se eu vou conquistar a presença de Deus na minha vida. Ainda que eu seja o menor no reino de Deus. Porque, por mais que você ache que você é alguma coisa aqui na terra, porque tem gente que está vivendo bem aqui na terra, né? Com toda a mordomia. Mas na terra nós somos escravos, irmãos. Todos nós somos escravos. Até o rico milionário é escravo. Escravo de maus pensamentos, culturas erradas, sentimentos errados, visão caótica. Imagina, tem gente que casa com uma mulher maravilhosa, tem gente que casa com um homem maravilhoso, mora em palácio, tem tudo, que às vezes o coitado vai morrer com 100 anos, vai nunca nem chegar perto, nem ver, entendeu? Tem tudo, e não está feliz, então o que adianta? Esse projeto da terra, meu irmão, é falido, entenda isso, olha, e o esforço que as pessoas fazem para investir num projeto falido, você já viu? Se for para ir numa balada, se for para ir numa churrascada, para ir num jogo de futebol, a pessoa faz qualquer coisa, vai ficar em pé 2 horas, não tem problema, é debaixo de tempestade, não tem problema, há um calor intenso, não tem problema, frio demasiado, não tem problema. Quando é para o materialismo, quando é para o corpo, quando é para a terra, como diz o outro, para as coisas da terra aqui, todo mundo é forte, todo mundo tem desejo, todo mundo está alegre, feliz, entendeu? E para a coisa muito mais importante, que é a nossa ressurreição, e você se preparar para viver em um mundo melhor, porque infelizmente, eu vou dizer para você, você vai ter que se preparar, pelo amor de Deus, né, cara? Tem gente aí que está achando que porque ele foi na igreja 5 minutos, ele leu 2 folhas da Bíblia, ele deixou a Bíblia aberta no Salmo 91 na casa dele, agora ele vai morrer e já vai direto para o céu. Tem um monte de gente assim, está na graça.
Deus coloca a gente num lugar maravilhoso igual a terra. E as pessoas estão em guerra, cara, matando crianças, destruindo famílias, destruindo lares. E está tudo bem. Está tudo bem. Então, as coisas de Deus, irmãos, eu vou dizer para vocês, são muito sérias. E você não vai chegar a Deus sem passar pela palavra de Deus. Tudo bem, você pode morrer dentro do seu jeito aí, né? Mas eu vou te dizer, não se esqueça que vai ter o grande e terrível dia do Senhor. Vai ter a grande tribulação. Entendeu? Às vezes você gosta de sofrer, eu não sei, eu não gosto. Eu sou preventivo na minha vida. Eu quero lutar para não passar pela grande tribulação. Leia Apocalipse. Leia direitinho a Bíblia que você vai ver que quando vier a grande tribulação, se você não morrer convertido de verdade, você vai ter que passar por ela. Sabe por quê? Porque Deus fala assim: eu repreendo e castigo aquele a quem ama, a quem amo. De repente Deus te ama, né? E eu tenho certeza, eu tenho plena convicção, irmão, isso é uma coisa que eu aprendi. Se você um dia arrumou uma Bíblia, não interessa se foi você que comprou ou se alguém te deu, se você tem uma Bíblia, se você entrou numa igreja, é porque Deus tem um projeto com você. Deus tem um plano para a sua vida. Deus olhou do céu e Ele se agradou de você. Mas não adianta Deus se agradar de você se você não quer. Não adianta. Entendeu? A Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos. Leia essa passagem lá na Bíblia, faz um apanhado histórico da humanidade e veja o que significava a lepra naquela época, o nível de sofrimento que esses 10 leprosos tinham. Jesus falou, só um voltou para agradecer. Quer dizer que para 9 não valeu nada. Era melhor ter deixado esses leprosos, entendeu? Então, meu irmão, as coisas são sérias. São sérias, nós estamos falando da sua vida, nós estamos falando de um Deus maravilhoso, que tem um lugar melhor do que a terra, já imaginou? Um lugar melhor do que a terra? Um lugar onde você vai ser amado de verdade, onde você vai amar de verdade, um lugar onde não vai haver rixa, discussão, briga, ciúme, roubo. Será que a pessoa que está aí dentro desse corpo aí, que é você, será que você não deseja isso? Não é possível, né? Não é possível. Tem gente que acha que vem na terra só para comer, beber, dormir, dar prazer para o corpo e pronto. E tem uns até que são tão tolos que acha que ele ficando famoso, ele vai ser eterno. Né? Tem muita gente que fala, isso vai ser lembrado para a eternidade. Mas não dá, meu irmão, não dá 100 anos, todo mundo já esqueceu. Nós que somos pessoas mais simplesinhas assim, com 5 anos já ninguém nem vai lembrar da gente mais. Você mesmo nem lembra quem foi o seu tataravô. Para você está vivendo a sua vida, mas não faz diferença nenhuma, nunca fez diferença nenhuma quem foi seu tataravô. Para você ver o nível que nós vivemos. Mas tem gente que é tolo, que acredita nisso aí. Né? Investe 100% em um projeto falido. No projeto real, a pessoa não investe, não quer mudar o pensamento, não quer amar direito. Os animais dando exemplo para a gente lê no livro de Jó, a gente lê no livro de Jonas sobre os animais dando exemplo para a gente de amor, de convivência, entendeu? E a gente perde para cachorro, para gato, para jacaré, para burro. Passa um burro ali, você chama ele de burro, até menospreza ele. A Bíblia diz que ele ri de você quando ele passa por você.
porque você é muito mais burro no sentido literal da palavra do que o burro. O burro, ele sabe amar, conquista ele para você ver o amor que ele vai ter por você. Você, Deus te deu uma ferramenta, Deus colocou um tesouro dentro de você que é chamado amor, que ele é inesgotável, né? O seu fôlego esgota, você precisa estar tomando água para se encher, você precisa de comer para saciar a sua fome e ter energia. O amor, meu irmão, ele está 24 horas dentro de você, ali, entendeu? E você tranca ele. Você não quer dar para ninguém. Só se você tiver um pouquinho de interesse com alguém, você dá. Senão, força você tem para brigar com os outros. Aí você tem força. Oh, meu Deus do céu, a pessoa é forte, cara, poderosa. Isso é ser humano? Isso é ser humano? Não é, irmãos. Nós temos que nos envergonhar da maneira com que pensamos, da maneira com que olhamos, da maneira com que agimos, da maneira com que interagimos. Nós temos que repensar isso e tomar um posicionamento. Falar, não, espera aí, eu sou um ser humano. Eu não sou doido, eu não estou rasgando dinheiro, eu não estou tomando água de privada. Não é? Eu vou mudar. Eu, a partir de hoje, fecha no quarto e fala assim, olha, Senhor, a partir de hoje, eu quero ser o teu servo, eu quero. O pastor lá pode saber muito, pode saber, mas eu quero ser teu servo. Como Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou atitude. Ninguém queria. Ele falou, não, eu arriscando morrer. Entendeu? Ô, meu irmão, que valor tem a sua vida? Você vai estar sempre delegando para os outros o relacionamento com Deus? Você vai estar sempre se colocando lá embaixo? Tinha uma mulher que estava embaixo, aos pés da mesa do Senhor. Ela pediu para Jesus curar a filha dela. O que Jesus falou? Não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Jesus humilhou ela só para ver. Sabe o que ela falou? Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa do seu mestre. Ela estava ali, se caísse a migalha para ela, estava bom. E você, o que você quer? O que você quer? Você quer continuar se alimentando desse mundo aí? Daquilo que te ensinaram? Você não vai tomar uma posição na sua vida, não? Você? A partir de hoje, quem governa a minha vida sou eu? Quem manda no meu sentimento sou eu? A partir de hoje eu vou me relacionar com quem me ama de verdade. Irmão, só tem uma pessoa que te ama de verdade, que é Deus. Tanto que Jesus fala, né? Se você não deixar pai, mãe, irmão ou irmã, marido ou mulher, por amor de mim, você não é digno de mim, porque amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu pensamento, com todo o teu entendimento, é o único caminho. Primeiro você tem que amar a Deus, depois você vai amar direito as pessoas. Enquanto você não for nesse caminho, você não vai conseguir amar nem a você. Você vai ficar enrolando, vai ficar fingindo. E não tem como alcançar esse processo sem ler a Bíblia. Que toda pessoa que acredita em Deus, ela tem que abrir a Bíblia na primeira página, quando começa o ano, e até no final do ano ela tem que ter lido, né? Se você lê 4 capítulos por dia, durante um ano, você já lê a Bíblia toda, né? Mas você pode esforçar mais numa semana ou na outra e ler. Sem a palavra de Deus, esquece.